Opa! Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Espero que o pessoal esteja chegando. Hoje nós vamos falar de Confinada, esse quadrinho maravilhoso aqui, com as presenças mais que ilustres de Priscila Oliveira, Leandro Assis e Preta Rara. Então, onde estamos? Onde estão nossos convidados maravilhosos? Não estou vendo. Cadê? Olá. Olá. Oi, Leandro Assis, Priscila Oliveira, Preta Rara. Que maravilha. A gente vai falar. Boa noite. A gente vai falar desse quadrinho maravilhoso. Tá aqui. Tem aqui em mãos. Que peguei na pré-venda, na Todavia, um sucesso maravilhoso no Catarse, sem precedentes. Sabe, isso é um marco, realmente é um marco nos quadrinhos. É impressionante e a gente precisa conversar sobre isso. Que bom, fico muito honrado de estar aqui. O convite da Dois Pontos da Todavia para falar com vocês. É um prazer muito grande. Sou muito fã de todos vocês. E antes que a gente comece o nosso papo, acho legal a gente ter um certo gosto dos diálogos, do peso dessa história. Então eu gostaria de chamar o clipe Camaria Bop a partir de Jesus para a gente assistir e a gente já entrar nesse clima, nessa vibe. Vamos lá? Vamos ver. Olá, amores. Muita gente me perguntando como eu peguei Covid e eu não sei, de verdade. Eu fiz uma quarentena super rigorosa. Mas eu tenho algumas suspeitas, né? Vai ver, foi uma das minhas poucas idas ao mercado ou uma falha na hora de higienizar os produtos, sabe? Assim, eu ensinei a minha funcionária, eu supervisionava, mas pode ter escapado alguma coisa. E eu não culpo ela, não, né? É aquela coisa, o critério de higiene dessa gente é diferente. E para isso não acontecer com vocês, eu recomendo o Wapes. Eles higienizam os produtos e entregam na sua casa com toda a segurança. Inclusive compra de supermercado. Então baixe o Wapes agora. Venho dar uma satisfação para vocês que sempre me apoiaram e estiveram ao meu lado. Eu reconheço que eu errei. Eu não devia ter reunido meus amigos no meio de uma pandemia. Mas eu preciso esclarecer algumas coisas. Não foi uma festa. Eu não promovi uma mega aglomeração como estão dizendo. Foi um petit comitê, só amigos chegados e todos testados para Covid. Eu garanto que nem eu, nem ninguém pegou Covid naquele dia. Ainda assim, foi um erro. Eu estava confinada, sozinha, sem meu marido ou parentes, e por isso eu juntei alguns amigos. Pela minha sanidade mental. Quem me conhece sabe que eu busco aprender com os meus erros. Eu prometo usar essa experiência para melhorar, para evoluir. E eu conto com a sua ajuda para me desconstruir e ressignificar a minha vida. Gratiluz. Então, vocês estão cancelando a Fran. Sério. Vocês acham que vai fazer alguma diferença? Olha esse apartamento. 2 andares, piscina, várias salas, 2 cozinhas. E o closet? Minha casa cabe aqui dentro. Só de sapato tem 1 ano de salário meu, sem falar nas bolsas, vestidos, as joias. De onde veio o dinheiro para comprar tudo isso? Das publis? Claro que não. É grana de família. E a grana da família não vai deixar a Fran na mão. E que se lasque quem tá no andar de baixo, quem tá no quartinho de empregada. É como pensa a Fran, a família dela e vários de vocês que estão me vendo agora. Errado? Eu já vejo uns aí dizendo, isso é inveja. A Fran não tem culpa de ter nascido rica. Quanto ódio contra branco. Quem tem ódio é a Fran e a Laia dela. Ódio de mim e dos meus. Não, porque só o ódio explica ter um apartamento de 1000 metros quadrados e colocar a empregada num quartinho de 2.
sem ar-condicionado, na área de serviço. E ter meia dúzia de banheiros, como esse pela casa, mas proibir a gente de usar. Separar nossos pratos, talheres, copos. É nojo? Por que eu entro numa loja e o segurança cola em mim? Por que eu tenho que andar com nota fiscal de tudo? Por que a polícia mata mais a gente? É medo? Ódio, nojo, medo. Vocês adorariam que a gente sumisse. Não querem a gente na faculdade com vocês. Nem nos aviões, nas lojas, na Disney. Mas vocês precisam da gente. Não vivem sem suas faxineiras, sem suas babás, cozinheiras. Mantém elas sempre na mão. Tão perto, mas tão longe. E assim segue a vida. Os brancos vivendo, os pretos servindo. Olha só. Eu adoro o texto. Eu adoro o texto. E é tão realista, assim. Mas antes de a gente começar a falar disso, eu gostaria que se apresentassem, né, para a gente se conhecer melhor, para todo mundo que está assistindo a gente conhecer a gente melhor. Então, eu gostaria de pedir para a Tricila se apresentar, por favor. Depois a gente vai para o próximo. Mas, por favor, Tricila, fala um pouquinho de você. Depois desse clipe da Paty, o meu olho tá cheio aqui da interpretação dela. Você quer que eu me apresente? É a melhor hora. É a parte mais emocional. É o melhor momento. Meu nome é Tricila Oliveira, eu sou natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tenho 36 anos e eu tenho formação de vida, eu não tenho ensino superior, eu sou autodidata em várias pautas, história, sociologia e estudos de gênero, raça e classe. E eu tenho sido cyberativista desde 2015, quando eu criei uma página no Instagram. E foi através dela que eu conheci o trabalho do Leandro Assis, quando ele viralizou após ter criado a tirinha Os Santos, no final de 2019. Certo. Achei que ia desenvolver. Pode falar mais de você. Não, tem mais para falar. Não, eu sou concisa. Sua vez, Leandro. Tá bom, Leandro. Então pega esse gancho do Santos e como você conheceu a Tricila. E o seu trabalho. É isso. Eu sou roteirista de cinema, televisão, antes de fazer quadrinho. E aí, quando eu cansei um pouco desse trabalho, resolvi contar as minhas histórias, as histórias que eu tinha mais vontade de fazer, em quadrinho. A ideia era que isso fosse uma etapa anterior a fazer cinema, quem sabe, mas acho que agora é ficar no quadrinho mesmo. E em algum momento aí, muito cansado de tudo que estava acontecendo, essa questão política atual que a gente está vivendo e tudo, veio essa ideia de fazer o Santos. Não foi muito pensado, não foi muito planejado, foi uma primeira tira que eu fiz, uma segunda, e de repente a coisa aconteceu, e eu fui sentindo com o trabalho que eu precisava da ajuda de alguém para escrever comigo, alguém que tivesse essa vivência que eu não tinha, quer dizer, a minha parte ali, quer dizer, o assunto que eu estava mais à vontade de falar, era daquela realidade ali dentro do apartamento dos brancos, né? E eu queria alguém para me ajudar a complementar essa história. E aí eu comecei a acompanhar as pessoas que comentavam, que mandavam mensagens, e comecei a procurar entre essas pessoas alguém que eu sentisse que teria como participar do trabalho. E aí foi a Tricila comentou, achei o comentário dela forte, respondi, começamos a conversar, eu vi o trabalho dela de cyberativismo, vi que ela ia ter muita coisa não era só uma questão de experiência de vida, era também saber se posicionar, também saber o que falar, né? Então, fiz o convite para ela, e aí ela começou a fazer o Santos comigo, e depois confinada. Maravilha. Tá certo. Preta Rara, por favor, se apresente para a gente, fala com a gente. Fala de você, por favor.
Sim, bom, boa noite a todos. Eu sou Preta Rara, sou nascida em Santos, litoral de São Paulo, e fui empregada doméstica durante 7 anos, né? Por isso a identificação, assim, muito rápida, né? Com a HQ aí da Confinada, com as histórias e tal. Muitas coisas que eu passei, eu revejo no livro, né? Eu sou da época de chamar de gibi, né? História em quadrinhos chamar de gibi. Eu vejo aqui. E fui empregada doméstica em Santos, né? Lá que eu entendi que a senzala moderna é o quartinho da empregada, né? Ainda no Brasil, esse ranço colonial está muito presente. A família tradicional brasileira. Aqui, para mim, a família tradicional brasileira é a família indígena, mas não é essa que eu estou falando da família tradicional branca, sempre resolvendo esconder toda a sujeira e as atrocidades debaixo do tapete caro da casa deles, né? Então, eu vivi durante 7 anos e não tenho nenhuma experiência boa no que é chamado de casa de família, né? Então, aqui no Brasil ainda são 6 milhões de trabalhadoras domésticas, na maioria, 78,8%, segundo o Diese, são de mulheres pretas, e ainda é uma profissão hereditária entre as mulheres pretas, né? Então, eu fui empregada doméstica, e em 2009 eu consegui ingressar na universidade, ainda sendo empregada doméstica, cursei História, e aí depois dei aula de História durante 6 anos, e esse tempo todo de empregada doméstica, de professora de História, o rap que me deu base para tudo isso. Então, eu sou rapper também. Eu venho aí da cultura e do movimento hip hop. E faço uma porção de coisas, assim, para poder sobreviver. Lancei o livro da Empregada Doméstica, que tem os relatos das trabalhadoras domésticas. Lancei uma websérie em 2017, se eu não me engano, nem lembro agora. 2000 e alguma coisa, eu lancei a websérie chamada Nossa Voz Ecoa. Então, hoje eu me coloco no mundo como uma multiartista que tem muita coisa para falar e vai utilizar de todas as ferramentas possíveis de comunicação. As que eu sei e as que a gente não sabe, né, Priscila? Mas a gente é mulher preta, atrevida, vai lá e aprende e faz tão bem assim. Então, essa sou eu. Eu gosto de utilizar todos os meios assim, de comunicação, porque eu fui muito tempo silenciada e por muito tempo eu achava que eu não tinha direito de falar, né? Então, desde a época da escola, você não pode falar, você tem que falar baixo, você não sabe falar corretamente. Então, eu venho aí há 36 anos passando na cara mesmo essa questão do preconceito linguístico. Eu gosto de falar nós com X, eu gosto de falar com gírias, porque, como diz o grande pensador contemporâneo Pedro Paulo, mais conhecido como Mano Brown, gíria não, dialeto, né? Então é dessa forma que eu falo e escrevo. E agora estou morando em Salvador. É interessante você contar a sua experiência, Preta, e ser exatamente a mesma que a minha, sabe? Trabalho como faxineira foi meu primeiro trabalho aos 12 anos de idade, sabe? A gente tem a mesma idade. E com 12 anos eu tive que começar a trabalhar para ajudar dentro de casa, porque não dava mais, sabe? Então, assim, eu fui faxineira dos 12 até quase 30 anos, sabe? E, assim, entre faxina e trabalho formal, quando dava, mas correndo para todos os lados, né? A gente não tem o privilégio de ficar esperando alguém vir salvar a gente, né? A gente que se salva e corre atrás o tempo todo, usando todas as ferramentas. Acho impressionante como a nossa experiência é coletiva. Exatamente. E também a gente não fica romantizando esse lance da gente conseguir fazer tudo, né? É uma parada que eu sempre falo também, porque as pessoas já falam, nossa, que bonita, guerreira. Caralho, galera, eu só queria fazer uma coisa na vida, mas como eu sou mulher preta, a gente fica nessa sobrevivência, sabe? Eu tô perto, eu espero que eu esteja perto mesmo de chegar no momento que eu só possa viver e não sobreviver. Então, eu tenho orgulho de toda a minha trajetória, tenho orgulho de todas as coisas que eu aprendi a fazer, mas eu queria ter só um único trabalho, como várias pessoas brancas têm, né? Só que o medo é tão grande de voltar a ser trabalhadora doméstica que eu vou emendando um trabalho no outro, vou criando profissões, quando eu vejo já estou profissional em algo que eu nem sabia que era, mas tudo em busca da sobrevivência, porque quanto mais dinheiro a gente possa ganhar, nós não somos herdeiras, né? Então tem toda uma bagagem da família, tem muita gente ainda para ser
resgatada, tem muita gente para ser ajudada da minha família. Então, por mais que eu possa ganhar um dinheiro que, se eu fosse herdeira, eu estaria vivendo super bem, mas não é assim, né? Então, tem família, tem muita gente para poder ajudar a sobreviver também. Sim, sim, é exatamente isso. Eu não tiro uma palavra do que você disse, sabe? É exatamente o mesmo sentimento, a mesma vivência, os atravessamentos, é tudo igual, sabe? Impressionante. Isso é muito interessante. Até Rafael, desculpa, aproveitar só uma coisa antes. Desculpa. Diga, Se apresenta claro, você claro, também, por por favor. favor. Se apresenta você também, por favor. Tá, pode ser. Bom, eu sou o Rafael Calço, sou roteirista de quadrinhos e também de audiovisual. Nos últimos anos também sou ilustrador, mas nos últimos anos tenho trabalhado mais como roteirista mesmo. E o fato de ser quadrinista me fez pensar muito sobre Confinada. Assim, venho de uma família preta, uma família, como sempre, liderada por mulheres pretas. Minha mãe, minha tia, minha avó foram empregadas domésticas. E isso, o Confinada me pegou muito, né? Eu descobri no Instagram outras páginas começando a compartilhar e falando, olha isso aqui, sabe? Tipo, isso aqui é incrível, olha, tá falando tudo. E aí eu descobri, acho que durante o Santos mesmo, assim, acho que já com a participação da Tricila. E comecei a acompanhar, né? É aquilo, né? É o que a Preta e a Tricila falaram, assim, são experiências em comum, então tinha muito ali coisa que eu já ouvi, sabe, em casa, experiências que, apesar dos anos, né, desde a época que a minha avó era empregada doméstica, minha mãe, minha tia, sabe, passaram por isso, as histórias são muito similares e tinha muita verdade ali. Uma dúvida que eu tenho, por ser quadrinista, por que quadrinhos? Qual a relação de vocês com quadrinhos, né? Leandro falou que trabalhava como roteirista de audiovisual, mas eu queria perguntar antes até para a Tricila, assim, tipo, qual que é a sua relação com o gibi? Porque eu tenho 37 anos, eu também chamo de gibi na minha mente, ainda chamo de gibi, apesar de perder um pouco o hábito de falar, fica falando, graphic novel, sabe essas coisas, sabe essas bobagens? Mas é gibi, no meu coração é gibi. Sabe, não criava um formatinho que eu comprava com pouco dinheiro que eu tinha ali, comprava um Homem-Aranha na banca e é gibi. Então eu queria saber da Tricila qual a sua relação com quadrinhos até chegar até o Santos e Confinado. Nenhuma. Eu literalmente caí de paraquedas, sabe? Eu acredito, como a maioria de nós, o primeiro quadrinho foi a Turma da Mônica. O primeiro contato com o gibi foi a Turma da Mônica. Minha mãe costumava comprar quando sobrava, né, para estimular minha leitura. E aí eu fui juntando, né, uma breve coleção da Turma da Mônica. E era só o quadrinho que eu tive acesso durante a minha infância e juventude. Até eu ver esse formato do Leandro usando ali o carrossel do Instagram para contar a história dele. Eu achei aquilo ali sensacional, não tinha visto ninguém fazer aquilo ali ainda. E foi isso. Foi da infância, um pouco da adolescência até a fase adulta, o meu contato com o quadrinho. E a sua relação com a escrita? A escrita, eu acredito que sempre foi para desabafar, né? Porque é aquilo que a Preta estava falando antes. A gente é silenciado e a gente acredita que o silenciamento é timidez. A gente é tímida, ela é quieta porque ela é tímida, e não é verdade. A gente é acostumado, a gente passa por bullying, né, dentro da família, na escola, no trabalho, essas microviolências raciais, e você não consegue. Quer dizer, crescer nos anos 90, você não tinha como entender que a sua primeira experiência de identidade racial era dor. Para a maioria de nós, foi dor. Então, como você vai expor aquilo, como você vai contar aquilo, você não tem como entender o que está acontecendo na sua infância ou até a adolescência. Então, eu comecei a botar tudo no papel.
Eu não sabia de onde estava vindo, por que estava vindo, como aquilo acontecia comigo, como eu gerava gatilho em pessoas para se sentirem à vontade em me machucar e me violentar, sabe, verbalmente. Então eu comecei a botar tudo no papel. E assim, botando no papel, eu comecei a criar histórias ali dentro, sabe? Uma menina que está numa realidade paralela, ou num mundo futurista, e por aí ia, um monte de coisas fora da minha realidade. Então, a partir dos meus desabafos, né, para manter a minha sanidade, eu comecei a inventar histórias ali, mesmo sem saber absolutamente nada de criação de histórias ou técnicas de roteiro, mas eu sempre fui muito apaixonada por filmes. Sempre eu ficava com a cara, aquela criança com a cara grudada na televisãozinha preta e branca em casa, era eu. Então, eu queria saber como é que se contavam aquelas histórias que eu era apaixonada na televisão. Então, eu comecei a criar essas histórias a partir dos meus desabafos. E eu levava um tanto desses desabafos, né, para as minhas redações na escola. Para a professora pedia, sei lá, 20 linhas, eu aparecia lá com 4 páginas. Então, assim, era 10 na redação sempre, né? Já zerei vários Enems, assim, então... Foi assim, né? Não foi uma coisa que alguém me estimulou, alguém pegou e me deu uma técnica ou me ensinou, não. Foi a partir realmente de uma coisa de sobrevivência, de botar no papel tudo que eu estava sentindo. Isso é interessante. Uma vontade de escapismo, e as histórias te acolheram nisso também, né? A possibilidade de você ir para outros lugares, né? Você era uma leitora frequente, assim? Você gostava bastante de ler? Sim, matei muita aula nas bibliotecas da escola. Muita aula. Muita aula. Já passei naquela matéria, eu ia lá e matava a aula, ficava na biblioteca. Tudo que era possível eu ler, dentro da minha faixa etária, eu ficava na biblioteca da escola matando aula. Justo. Fez bem. Leandro, eu queria saber, você estava fazendo, então você estava em audiovisual, certo? Por que quadrinhos, então? Assim, para mim, desde criança, o negócio era contar história de forma visual. Podia ser quadrinho, podia ser cinema, podia ser TV. Era para mim ali, era o caminho, era isso. Indiferente de qual caminho iria ser no final, sabe? Mas eu tinha uma coisa que era assim, eu queria contar histórias que eu pudesse revelar bastidores de alguma coisa que me incomodasse, né? Falar disso. Eu não tinha muito concretamente o quê? Corrupção, crimes, sei lá, mas eu queria contar histórias que revelassem bastidores. Para mim, Martin Scorsese era um exemplo do que eu queria fazer. Ele vai lá, pega máfia no cassino, e aí revela como é que aquilo lá funcionava, né? Mas acabou que indo trabalhar em produtora, eu não tinha muito essa opção de escolher o que eu ia contar, o que eu ia fazer. Eu fazia os trabalhos que apareciam e adorei fazer todos eles, mas ficava sempre faltando essa possibilidade de contar alguma coisa mais minha, com a minha cara, ou que eu pudesse revelar alguma coisa que realmente me incomodasse. E aí o caminho foi o quadrinho. E veio isso do Santos, porque era pegar aquele pessoal que eu conhecia muito bem, parentes, amigos, pessoas muito próximas, que estavam batendo no peito para dizer que iam votar no Bolsonaro para recuperar o Brasil deles. E aquilo foi me dando eu comecei brigando com essas pessoas, fosse ao vivo, fosse Facebook, ou sei lá o quê, em rede social, mas não levava a lugar nenhum aquilo, e aí o que veio foi essa vontade de fazer um quadrinho que seria uma coisa meio... Até o que a Preta falou mais cedo. Como esconde essa sujeira toda debaixo do tapete rico, do tapete caro, a vontade foi exatamente essa, falar, ok, vocês estão aí batendo no peito para dizer que querem o Brasil de volta e vão votar no Bolsonaro felizes da vida, achando que é esse o caminho. Então, mas que Brasil é esse? Quem são vocês? Quem somos nós? O que é isso? Então, era fazer um quadrinho que mostrasse isso, como é que essas pessoas se comportam, o que elas pensam, o que elas falam. E no início não era nem para ser focado na relação patrão-empregada, era para ser meio que, eu sempre brinco, né, Priscila, que era o Globo Repórter da família de bem da Zona Sul do Rio, de que eles são, quem eles fazem, como se reproduzem,
Mas acabou que na primeira, segunda, terceira tira, a relação com a empregada doméstica foi ficando muito forte e por ali foi revelando muita coisa do que eu queria falar, né? Então, o quadrinho virou aquilo. Não teve planejamento, não teve nada e foi caminhando assim. E eu acho que é isso, acho que o quadrinho, de um modo geral, acho que tem essa vantagem. É barato de fazer, você pode ser mais autoral, você pode experimentar mais, você pode fazer e pode ter o mesmo impacto que um filme. Não tem, para mim nunca fez diferença se era quadrinho ou se era cinema, sendo bom, é isso. Entendi. Preta, eu queria saber também qual a sua relação com o quadrinho, porque agora você apareceu num quadrinho, você está num quadrinho e você falou mais cedo dessa experiência meio doida, né, de se ver no gibi. Então, qual a sua relação com as histórias em quadrinhos e como é estar no gibi? Sim, a minha relação é bem parecida com a da Priscila também. Os meus pais, eles compravam Turma da Mônica, né, os gibis, e aí eu lia muito rápido, assim, eu falava, tipo, lia e falava, quero outro! Aí eu falava, não vai ter outro não, garota, tu sabe quanto custa isso? Vai esperar, lê de novo. Aí ficava lendo a história, ficava inventando também, pegava trechos da história e inventava um final, e aí apresentava para os meus pais. Eu tenho muita sorte na vida, né? Que minha família sempre foi muito presente em tudo. Então, meus pais, eles paravam tudo para poder ver o que a gente estava fazendo, que eu me apresentava. Aí pegava a história do quadrinho e fazia uma peça de teatro, eu e as minhas irmãs. Então, minha relação com o gibi era dessa forma. E aí, me ver, assim, no gibi foi de uma emoção muito grande, que era algo que eu não esperava, assim, né? Já começou com as tirinhas nas redes sociais, né? Quando eu lembro que eu estava dormindo, assim, e acordei, já foi uma das primeiras coisas que eu vi. Aí eu, caraca, velho, sou eu, cabelo roxo, e o que está acontecendo? E aí aquela comoção na internet também, né, de geral marcar, falar, meu, você tá lá você tá na tirinha do Leandro e da Priscila, confinada, e eu, caraca. Então eu fiquei muito feliz, assim, porque me ficou pensando o quanto que isso o quanto isso também vai ser e está sendo impactante para as crianças, né? Por mais que seja um gibi que não é direcionado para o público infantil, mas com certeza as crianças vão ter acesso, né? Que os pais compram, deixam assim no sofá, a criança vai ali folhear, vai ver, e aí vai ver uma imagem de uma mulher preta, gorda, com cabelo roxo. Então isso é muito significativo e é muito importante também nessa questão que a gente sempre fala da representatividade, né? Na época lá dos gibis da Turma da Mônica, não tinha pessoas pretas sendo retratadas, né? Agora que estão lançando e tal. Então, é importante. E aí cai nessa questão da representatividade. Então, eu fiquei muito feliz. E aí eu fiquei logo pensando nas crianças. Eu falei, nossa, quantas pessoas e quantas crianças verão a minha imagem ali, né? E de uma forma real, né? Tá muito idêntica como eu sou. Então eu fiquei feliz por essa experiência. Você tem uma relação então tanto com as histórias e com a comunicação desde nova, né? Sim. Então eu tenho essa questão, né? Que a minha família ela sempre incentivou a gente, e também a questão da religião, né? Por mais que eu não faça parte mais do cristianismo, da igreja evangélica, mas foi uma base muito importante na minha vida, na questão até dos direitos de falar, né? Porque as pessoas me questionavam, não, você tem que falar, você tem que dar o testemunho. E aí, como assim dar o testemunho na frente de todo mundo? Então, foi uma das ferramentas também que hoje eu atrelo também essa questão da comunicação, que na igreja eu era líder de jovens, depois eu era ministra de louvor, então teve essa bagagem assim da comunicação com as pessoas, né? Hoje não é mais, hoje eu não sou mais dessa religião. Minha mãe é pastora, eu sou candomblessista e dá tudo certo lá em casa. Quando você aparece pela primeira vez na HQ, você está como uma de vários influenciadores negros, né,
que tem um pouco mais de visibilidade agora. E fala também um pouco sobre isso, fala sobre esse seu papel nas redes, sendo quem você é, falando o que você acredita, sendo essa mulher preta que fala e que tem uma necessidade de sabe, existe uma necessidade de ouvir mulheres como você. Então, fala um pouco sobre como é ser essa influenciadora digital. Então, cara, esse negócio de influenciadora digital eu acho mó barato, né, esse nome, assim. Hoje em dia eu entendo mais o que é, né? Porque eu tô na internet desde a época do Orkut, numa busca desenfreada de falar e de ter... Entendem? O áudio tá bom? É um pouquinho chiado só. O que deve ser, galera? E agora, mas dá para ouvir? Tá muito chiado? Às vezes vem. Não sei o que é. Deixa eu ver aqui se melhora. E aí, Ixi, perdi aqui o que eu ia falar. Você falou que estava na internet desde a época do Orkut. Tá, lembrei. Então, desde a época do Orkut, que eu já vinha nessa busca desenfreada de achar pessoas que estivessem passando pelas mesmas coisas que eu. Então, assim, não foi nada programado. Vou escrever um texto. Não, eu nem chamava de texto, era um desabafo. Da mesma forma que é hoje, né? E ali eu passava por alguma coisa, alguma questão de racismo. Já no âmbito do trabalho doméstico, na época do Orkut, eu escrevia lá e vi umas pessoas falando também. E aí, com isso, as pessoas começaram a se identificar com as coisas que eu escrevia. Então, eu recebia muito assim, nossa, eu sempre quis falar isso, mas eu não sabia quais palavras que eram. Nossa, isso acontece comigo também, mas eu não sabia que o nome disso é gordofobia. Eu não sabia que isso era racismo. Então, as pessoas começaram a se identificar com o que eu escrevia. E aí veio à tona essa questão de influenciadora digital e tudo mais. Hoje eu utilizo, como eu falei, né, essas mídias para poder apresentar de forma natural quem eu sou. Porque na época do Orkut e do Facebook era muito mais textos do que imagem, né? Eu lembro que em 2016, quando eu fui convidada para ir lá no programa da Fátima Bernardes, eu já era ativista e tal. E aí eu lembro que eu sofri uma cobrança gigantesca de parte da internet, escrevendo, falando o que eu tinha que falar. Não, você tem que falar que o movimento negro é isso. Não, você precisa falar da causa das pessoas do sem teto. Você precisa falar da gordofobia. Sendo que é um programa de TV ao vivo, né? É tudo muito rápido. Então, a pressão que tinha de eu trazer todas as temáticas, né? Como se eu manjasse de tudo também. E aí, com a chegada do Instagram, isso mudou um pouco, porque aí as pessoas, eu fiquei, e ainda estou nesse processo, de humanizar a minha imagem. Então, porque na época do Facebook, as pessoas, os brancos tinham até medo de me chegar perto, né? Porque eles se individualizavam tanto, porque eu estava falando de branquitude, não estava falando exclusivamente de você, pessoa branca. Mas aí a pessoa ficava até com medo de chegar perto, achando que eu ia bater, que eu ia matar, sei lá, que eu ia tacar fogo e tudo mais. Então, no Instagram me deu essa possibilidade de humanizar quem eu sou. Então, porque as pessoas só viam a guerreira, a forte, a que não tem medo de nada. E com a chegada do Instagram, eu comecei a falar quem eu era. Então, as pessoas começaram a ver também o texto pelo lado da imagem, vídeos. E aí, nesse programa da Fátima Bernardes, eu lembro que na madrugada, à noite, antes do programa, eu fiz uma live no Instagram, pulando em cima da cama do hotel. E aí, cara, eu nunca fui tão criticada na vida, assim, sabe? As pessoas, você deveria estar se concentrando, porque você vai participar num programa que você estará representando 57% da população preta. Você tem que estar concentrando porque você vai estar falando em nome das trabalhadoras domésticas. Eu falei, cara, que calma aí, gente. Eu vou estar falando sobre a minha história e parte da minha pesquisa mega recente na época, né? Porque quando a página surgiu, eu comecei a pesquisar sobre o trabalho doméstico, porque até então, em 2016, eu falava sempre no passado, porque em 2016 eu não era mais empregada doméstica. Então, eu achei que de 2009 a 2016 as coisas tinham avançado. Em 2016 também não tinha nenhuma pessoa da minha família que era doméstica.
Eu sou a mais velha da minha família, das netas e de filha. Então, minhas primas, minhas irmãs não eram trabalhadoras domésticas, então eu meio que perdi o acesso dessas pessoas. E aí não, era super atual, que eu já tinha passado, que minha avó e minha tia, minha mãe. Então, teve muito dessa cobrança. Então, é isso, né? As redes sociais têm os dois lados, assim. Ajuda pra caramba, mas tem essas críticas, assim, esses haters que não estão acostumados a ver mulheres pretas em determinados lugares. Então, hoje em dia, eu utilizo a internet para poder humanizar a minha vida, humanizar quem eu sou. E eu também faço parte, assim como eu tenho certeza que a Priscila também faz parte, das mulheres pretas que estão reinventando o seu novo habitat, estão reinventando a sua nova história, reinventando novas narrativas, sem esquecer das mulheres pretas que vieram antes de nós, né? Para a gente estar aqui hoje, num espaço como o YouTube, falando aqui numa live da editora e tudo mais, é porque outras mulheres pretas vieram antes da gente, dando essas possibilidades. Então, é sempre andando, olhando para frente, mas também com o olho no passado, para trazer a história dessas mulheres, porque senão tudo acaba, né? Tudo passa. E aí, se a gente não ficar ressignificando as nossas narrativas também, ninguém fará isso. Não, assim, é interessante que você falou que a nossa presença nas redes sociais, você está humanizando a sua imagem, mas assim, a nossa presença, reexistir neste lugar, humaniza a gente como um todo. Porque assim, a gente é combatido, não interessa onde a gente vá, né? É Facebook, é Instagram, é todas as redes sociais. A gente sabe que várias coisas estão acontecendo para pessoas pretas e etc. Ano passado minha página sumiu do nada, então assim, eu venho trabalhando, não, eu venho trabalhando, humanizando a minha existência ali, porque as pessoas elas ainda estão muito acostumadas a não enxergar a mulher preta. São vários filtros de vários estereótipos até elas conseguirem ver quem nós somos. Então a gente está ali todos os dias falando, postando alguma coisa, mostrando ali um lado nosso, para que as pessoas consigam enxergar que nós somos seres humanos. É impressionante isso, que a gente está em 2022 ainda humanizando o ser mulher negra no Brasil, sabe? É surreal pensar que a gente ainda está nesse espaço colonial que é o Brasil. Mas, enfim, a página sumiu, ela não voltou, eu não sei o que está acontecendo, não sei se vai voltar um dia o meu perfil, minha página de Sabrecivismo, mas é impressionante como a gente, né, preta, a gente rala, a gente é como se fosse uma Shiva com vários braços, fazendo tudo que tiver ao nosso alcance, para mostrar que a gente também é capaz para tentar chegar na metade do caminho, né? Como muita gente fala. Não, concordando com você, sim. E ainda é por isso que é tão importante humanizar e sempre estar falando sobre essa questão de não romantizar todos esses esforços, né? Porque é bem cansativo você ter que dar conta de tudo, né? E aí, em todos os lugares onde você vá, você acaba dando conta de tudo. Então, quando a gente fala até sobre solidão da mulher negra, não é só a questão do relacionamento. A solidão é você se sentir sozinha mesmo, sim, acompanhada, né? Que é essa questão que sempre tem que dar conta de tudo e ainda tem aquele peso, que é um peso que a gente carrega desde a infância, que é você tem que dar o seu melhor, né? Você tem que, se a outra pessoa está fazendo meia boca, você não pode fazer meia boca, você tem que fazer o seu melhor. Eu vejo isso presente ainda hoje, né? Hoje eu venho fazendo bastante publicidade no Instagram e tal, eu vejo pessoas brancas entregando uma publi que eu falo, caracas, velho, tipo, como pode? Ela tá ganhando mó grana para entregar isso. E aí no ano passado eu aprendi a editar, aí sou eu que edita, eu tenho que ver a luz, eu tenho que me maquiar, eu tenho que escolher o figurino, eu tenho que escrever o roteiro, né? E essas pessoas não, elas têm toda uma equipe ali que ela só tem que chegar e aí já tem alguém que maqueia ela, tem alguém que já escreveu o roteiro para ela lê ali e pronto.
ou tem até teleprompter, né? Então vai gravando ali e pronto. Então, quanto que a gente tem que ficar fazendo as paradas sozinha, isso eu não romantizo porque é bem cansativo mesmo. Não tem como romantizar. Só romantiza quem não passa por isso, assim, sabe? Só romantiza quem não sabe que você tem que desenvolver várias habilidades para sobreviver. Eu queria aproveitar um ponto que a Preta falou sobre essa cobrança, né? Que vira fogo amigo, né? O público negro que está precisando de representatividade, de voz, né? que encontra nas figuras na internet que tem um discurso legal, tem um pensamento legal, um posicionamento forte, encontra um porto seguro nessas pessoas e começa, muitas vezes, a fazer cobranças não vendo que você é uma pessoa, né? Que você tem as suas necessidades, a sua vida e tudo mais. Eu queria pegar esse gancho para perguntar se a Tricê e o Leandro receberam algum tipo de cobrança nessa, assim, fala tal coisa, tal experiência, tal ponto de vista, dando pauta para vocês na hora de fazer o quadrinho. Que acontece, né? Sim, acontece muito, acontece direto, assim, já recebi vários depoimentos de pessoas falando o que a gente tinha que falar, assim, mas assim, eu passei direto porque assim, a gente troca muita ideia. Nosso processo é trocar ideia, a gente conversa, vai conversando, até que a gente chega ali numa sintonia do que contar dentro das limitações, né, dos 9 quadrinhos, dentro também da ideia que o Leandro tem, que ele é roteirista, eu ainda sou estudante, então assim, eu vou aprendendo muito com ele. E uma pessoa veio com um depoimento, outra pessoa contou isso e tal, a gente vai encaixando mais ou menos o que dá, mas fazer assim, vamos dizer, on demand não tem como, sabe? Rolaram algumas cobranças assim, mas eu assim, nem passei direto delas, porque assim, na maioria das vezes é aquela experiência coletiva. É aquela pessoa que passou por algo que eu passei, que a minha mãe passou, que as minhas tias passaram, e diferentemente do que a Preta contou da família dela, na minha família ainda não se rompeu esse ciclo. Eu ainda tenho primas mais novas trabalhando, tenho uma prima que passou a pandemia inteira trabalhando, tenho assim, primas de segundo e terceiro grau que já são domésticas também, então a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto de quebrar esse ciclo da família para a gente se mover para outro patamar. E você, Leandro, como é que você lida com essas pautas que ficam jogando para vocês? Tem uma coisa que o Santos e Confinada também foram feitas e são feitos muito com a ajuda do pessoal, né? Porque é isso, o pessoal realmente às vezes manda coisas que são muito interessantes, manda uma referência de algum influencer, de alguma influencer para a gente criticar, ou de alguma situação de racismo que aconteceu e que realmente vai ser legal de usar na tira. Mas às vezes acontece alguma tragédia e querem que a gente fale daquilo, mesmo que fuja completamente do nosso assunto. Mas, pelo menos comigo, não chega a ser como cobrança. Agora, o que é mais curioso, que eu acho que foi um pouco o que você falou no começo, né? Parece que algumas pessoas estão sentindo falta de pessoas falando sobre os problemas, né? Quer dizer, eu acho que eu e a Tricila, a gente teve a sorte de ter viralizado, porque Mídia Ninja compartilhou, aconteceu uma série de coisas que levaram a essa situação. E aí a gente realmente ficou com um destaque, e muita gente recorre a gente querendo que nós falemos de então o próximo quadrinho de vocês tem que ser LGBT, o próximo quadrinho tem que falar sobre feminismo. E a gente não, eu pelo menos, eu não posso falar sobre isso tudo. Quer dizer, no caso específico de Santos e Confinada, eu pude falar porque eu estava falando de uma realidade que eu conheço de perto, da branquitude, dentro de um apartamento, de uma família e tudo mais, né? Eu não posso falar sobre outros assuntos que eu conheço muito pouco, não tenho propriedade nenhuma para falar, não conheço aquela realidade, não conheço nada, nenhum aspecto dela, né? Agora, eu acho que também falta para essas pessoas que estão querendo ler sobre esses assuntos, pesquisar, procurar, não ficar esperando que o quadrinho surja sendo compartilhado para você, né? Quer dizer, vai procurar, porque tem muita gente fazendo quadrinho sobre
um monte de coisa, sobre o problema indígena, sobre outros, sobre você, um exemplo, né? Jeremias Pele, Jeremias Alma, quadrinho vencedor de Jabuti, quer dizer, e está aí falando de racismo, falando inclusive, queria comentar, além da Preta Rara que aparece no Confinada, o Jeremias está lá numa pontinha, no livro aparece pouco, não dá para ver direito. Eu agradeci você na época, eu achei legal. Mas é porque isso, sem dúvida que era um quadrinho que o menino estaria lendo, né? Então, tem muita coisa acontecendo hoje, né? Tem muito quadrinho bom sendo feito e com pautas importantes. E quem está interessado em ver tem que pesquisar também, né? Tem que procurar. A Priscila, pelo visto, caiu, né? Mas... Ela falou que já volta, né? Tomara que esteja bem, que ela volte logo. Mas então é isso. Uma coisa... Não, fala. Pode falar, não, era isso, terminei. Não, o que eu ia comentar, né? Você fez esse carinho, você colocou o Jeremias ali como um quadrinho que o menino poderia estar lendo, e eu quero fazer uma ponte aí de pergunta para você, porque na época que o Jeremias foi anunciado, na época que usava muito mais o Facebook do que usa agora, as pessoas estavam querendo saber quem faria, né? Quando falaram que ia ter esse quadrinho desse menino negro, da Maurício de Souza, que nunca foi usado muito, a dúvida era essa, né? O público negro, tá, beleza, legal, vai ter, mas são pessoas negras que estão fazendo? Então, meu ponto para você quando você começou a fazer o Santos, e aí começou, e acaba sendo muito, muito difícil não acontecer a situação de você comentar sobre a relação patrão-empregada, quando você fala de uma família, classe média alta, que acha que existe uma necessidade enorme e básica de se ter um empregado em casa, fazendo tudo para você, muitas vezes dormindo lá, né, que nem a Preta Rara comentou, né, realmente, quadrinho de empregada, é a senzala moderna, essa necessidade de ter essa pessoa perto ali para suprir essas necessidades simples, sabe? Traz um copo de suco, sabe? Uma coisa simples, idiota. Quando você começou a fazer isso e acaba sendo essa relação muito básica, né, de você colocar, houve algum tipo de comentário falando assim, putz, esse cara branco aqui comentando alguma coisa, fazendo esse comentário de classe. Teve isso? Demais. No começo foi muita crítica, gente que veio brigar, gente que veio reclamar de mim, e em parte eu entendo, mas é isso, eu estava falando eu sempre senti que o Santos era quadrinho de branco para branco. O meu objetivo era esse, desde o momento que eu sentei para fazer, era um quadrinho de branco para branco, era um quadrinho para colocar o dedo na cara de branco, e sendo um branco para dizer, eu sei como é. Por isso que eu procurava colocar os lugares que o branco frequenta, o clube que o branco do Rio de Janeiro, do Zona Sul, frequenta, porque era para isso. Mas é claro que é impossível fazer um quadrinho desse sem também entrar no universo das mulheres pretas que trabalham para essa família branca, até porque é nesse contraste que dava para fazer, pelo menos em algumas tiras eu acho que isso funcionou, o branco parar e pensar, caramba, olha que realidade diferente da minha. Porque, por mais que isso pareça absurdo, tem gente que parece que não se toca disso. A pessoa que está ali, o branco que está ali vivendo, alguns, né? Muitos, vivendo no seu privilégio, na sua bolha, parece que não se dá conta do que seria o óbvio, do que deveria ser o óbvio, né? Então, mas recebi muitas críticas sobre isso, desde a crítica de acharem que eu estava me intrometendo, de falar de uma realidade que não é a minha, e também de ser... de estar roubando espaço de um roteirista, um autor, um desenhista preto que poderia também estar contando essa história. Isso tudo, sim, acho que tem que ter espaço para todo mundo, mas é uma realidade que eu conheço e que eu tive que falar. Quando eu senti que o quadrinho ia ter que sair mais do apartamento, eu sabia que eu ia ter que procurar alguém para me ajudar, para fazer comigo, porque aí realmente começa a faltar para mim experiência para falar daquilo. E aí entra a Priscila, né? É isso, acho que é isso. Então foi nesse momento, então, que você pensou, não, preciso achar essa parceria, e achou
a Tricila, para trazer esse discurso que completaria, né? Sozinho, o seu discurso estava com uma certa limitação. Porque era assim, o que eu vinha fazendo era, quando tinha alguma questão que eu queria abordar e que eu ia precisar dessa outra visão, eu recorria a pessoas que estavam comentando no Instagram. Eu chegava lá, chamava alguém e falava assim, vem cá, eu estou pensando em fazer uma tira assim, assim, assado, o que você acha? Conversava ali, mas era uma coisa informal, uma coisa aleatória, né? E eu senti que eu precisava de alguém que virasse parceira, que virasse autora comigo. E aí realmente foi a Tricila. Foi para isso que a gente fez a parceria, né? Isso é legal, isso é interessante. Eventualmente, eu perguntei justamente porque é uma situação muito simples, né? Quando você começa a falar sobre certas questões, as pessoas elas estão numa busca de uma verdade. Ao contrário de antigamente, né? Ao contrário de antigamente. Antes as pautas não eram bem trabalhadas, até porque eram aquelas coisas, aqueles playboys, os caras brancos escrevendo sobre qualquer coisa. Ainda tem isso, né? Obviamente, mas não se perguntava quem que estava fazendo, quem estava por trás, de quem eram aquelas ideias, né? Eu queria perguntar, até puxando para isso, queria perguntar para a Preta Rara como que é essa relação com as pessoas, porque você até comentou, né? Não, as pessoas brancas ficavam até meio com medo de falar comigo e tudo mais. Só que as pessoas elas questionam muitas vezes, porque você é uma mulher preta, gorda, você fala sobre isso, sobre quem você é, como você se sente sobre a vida, e as pessoas elas te cobram mais esses assuntos em específico. Fala mais sobre gordofobia, fala mais sobre a condição da mulher negra, fala mais, tipo, em vez de você falar alguma coisa mais simples, te cobram mais sobre essas pautas específicas do que antes, porque quanto mais sucesso você faz, mais pessoas você atinge, e isso gera, talvez, expectativas, né? Sim, total. Então, eu tô nessa desde 2006, né? 2006 que eu comecei a cantar rap, que eu comecei a entender o sistema politicamente, dar minha opinião e querer falar e tudo mais. E aí, então, de 2006 até 2014, não, até nos dias atuais aí, né? Sempre muito ativa. Hoje em dia, talvez nem tanto ativa, assim, mas antigamente era bem mais ativa, assim, tanto nas redes sociais, quanto nas ruas, em todos os lugares. Agora, na rua, não dá por conta da pandemia. E aí as pessoas meio que engessaram, assim, né? Achando que eu só poderia falar sobre esses assuntos que eu falo. Gordofobia, racismo, genocídio da juventude negra, e por aí vai. Quando eu comecei a querer falar sobre outros assuntos, nossa, a galera veio com muita força, assim, saca? Tipo, você tá se perdendo no discurso. Nossa, eu não esperava, nada a ver. Caramba, agora você vai ficar postando foto de biquíni. Agora você vai ficar postando vídeo dançando, vai ficar postando fotos de look, como se eu tivesse condicionada a falar somente sobre as minhas dores, saca? E aí tem uma hora que fica muito sufocante você ter que vivenciar sempre as suas dores. Não é que hoje em dia eu não tenho dores, elas estão aqui, elas continuam aqui. Só que também eu sou alegria, eu sou felicidade, eu posso falar sobre os meus processos felizes, posso falar sobre as minhas conquistas também, né? Então eu percebi que quando eu comecei a falar, virar a chave e falar sobre outras questões, as pessoas começaram a se incomodar muito. Principalmente essa questão de começar a ter acesso a algumas coisas, né? Através do meu trabalho. E as pessoas começaram a querer me colocar nos lugares onde elas viam antes. Então, por exemplo, eu ter vindo para Salvador e estar morando num lugar que eu sempre quis morar, em frente à praia, e aí eu mostrei todos os processos que foi para vir aqui e tal. Uma galera me criticando, falando, como assim? Eu achei que você ia morar na suburbana. Pô, nada a ver, Preta Rara, você tá morando no pico aí dos boys e tal. Aí eu falei, cara, eu moro aonde eu quiser, aonde eu me senti bem, né? Eu nasci na periferia, eu estou sempre na periferia aqui. Hoje mesmo estava lá em Cajazeira, que é a periferia aqui de Salvador,
E aí não tem problema nenhum, não tem problema nenhum com relação à periferia. A questão é que são os acessos ainda que são negados para determinados espaços geográficos do Brasil, né? Que está à margem da sociedade, né? Espaços marginalizados pelo fato de estar desculpa, pelo fato de estar à margem da sociedade. Então as pessoas ainda querem, saca? Colocar o dedo para opinar onde a mulher preta tem que estar. Então eu recebo várias críticas ainda, mas eu, tipo, entra pelo ouvido, sai pelo outro, eu que pago minhas contas e tudo mais. E o quanto que a mídia brasileira também gosta de verbalizar e gosta de viralizar as nossas dores, né? Então é algo que eu venho falando muito, eu venho falando isso desde o setembro do ano passado, porque sempre me chamam para falar sobre racismo, sempre me chamam para falar a partir do olhar das minhas dores, mas quando eu tenho uma conquista que eu quero dividir, as pessoas não me chamam. Então, em setembro, eu consegui tirar os meus pais do aluguel depois de 38 anos que eles moram de aluguel, né? Eu tenho 36 anos. A minha família há 38 anos que mora em casa de aluguel. E aí a gente já passou vários perrengues, tipo de casa que enche, de perder móveis, de casa que não tinha esgoto e por aí vai. E aí eu ter conseguido comprar uma casa para os meus pais é uma vitória gigantesca, não só minha e não só da minha família, mas é uma vitória das pessoas pretas, saca? De ver que a gente conseguiu e outras pessoas também podem conseguir. E nunca nesse caminho da meritocracia, né? Porque se fosse por mérito, a Priscila, a gente já seria presidenta desse país, se fosse por mérito e esforço, né? Então não é por esse caminho. Então, isso não viraliza, saca? Tipo, Preta Rara ter conseguido comprar uma casa não viraliza. Bia Ferreira fez diversos shows no ano passado na Europa e deu sold out. Sold out é o quê? Quando esgota os ingressos, né? E aí, em casas que tinha brasileiro, mas tinha muito europeu que foram lá para assistir àquela cantora brasileira underground que fala sobre racismo, que fala sobre diversas questões. E aí a mídia aqui, tipo, né, nadou e andou. E isso não virou notícia, né? Uma cantora, uma mulher preta que já morou na rua, como a Bia Ferreira, ter 7 shows na Europa e todos esgotados. Então, começou a fazer mais 3 shows na mesma casa e esgotava, todos esgotados, e isso não virou notícia. Então, o quanto ainda que as nossas dores viram notícia, né? Então, se a Bia ou eu, ou a Priscila, sofrer algum caso de racismo, a gente parar e digitar e viralizar isso nas nossas redes, vai ter todo mundo querendo falar com a gente. Agora, eu ter conseguido comprar uma casa para os meus pais e falar sobre essa perspectiva do tempo que foi, das condições que foi, e como que se deu tudo isso, a felicidade da minha família, isso não vira notícia. Então, por isso que eu fico insistindo ali nas minhas redes para poder naturalizar essas ações e mostrar que as mulheres pretas elas podem estar em qualquer lugar, entendeu? Ela pode comprar o que ela quiser, ela pode mudar o cabelo quantas vezes elas acharem que é válido. Então, para realmente ressignificar essas novas narrativas. Gente, olha só, rapidinho, eu tive uns problemas técnicos, mas eu acredito que o que a Preta está falando é sobre essa instrumentalização da nossa dor. É assim, a branquitude vive da nossa dor, né? Ela precisa desse lubrificante que é saber que a gente está nessa vala de miserabilidade. Então, eu fiz um texto há pouco tempo que eu passei muito tempo escrevendo aquele texto e resenhando aquele texto até chegar no texto que eu postei lá no meu feed. Porque se eu contar, e eu acredito que você também, Preta, por alto, quantas pessoas a gente conheceu depois que elas sofreram uma violência racial? Quantas pessoas que viraram conhecidas, né, famosas no nosso nicho, no nosso meio, dentro do movimento cyberativista, porque elas sofreram uma violência? Então, assim, a dor não pode ser o único farol para a gente, não pode ser o único guia para a gente. A gente está falando de humanização, de naturalização da gente em vários espaços, de acesso a vários outros espaços, de desafiar esse racismo combativo
principalmente para mulheres pretas de pele mais tinta, mulheres pretas gordas, mulheres pretas PCD, a acessarem vários outros espaços e a construírem novas narrativas e focarem literalmente os estereótipos que gostam de encaixotar a gente dentro das redes sociais. Então, é muito interessante e pontual a gente estar ali, até mesmo uma foto sorrindo nossa, isso gera incômodo. Gera muito incômodo. Eu tenho alguns apoiadores lá no meu perfil e eu viajei para Salvador com uma amiga. Eu rachei as despesas com ela, sozinha eu jamais conseguiria. Viajei para Salvador com ela e eu tive uma debandada de seguidores. E eu não sou a única que experiencio isso. Eu estava conversando com Carla Cotirene, ela também passou por isso, e ela me falou de outras pessoas também que passam por isso. Ou seja, enquanto a gente estiver chorando, ok, a gente consegue seguidor, a gente consegue apoio, a gente consegue tudo. Agora, basta a gente começar a sorrir. Eu chorei quando você fez o post que você comprou a casa dos seus pais, cara. Eu chorei porque aquilo ali é muito potente, sabe? Aquilo ali é uma demonstração de gratidão imensa, sabe? Eu não consigo, eu ainda não consegui acabar a reforma da casa da minha mãe. Reforma e construção. Vai conseguir. Reforma e construção ao mesmo tempo, né? Porque muita coisa acontece na vida de pobre. Mas, cara, toda vez que eu vejo uma pessoa preta conseguindo, passei para a faculdade, aluguei meu primeiro apartamento, consegui um carrinho. Gente, a gente ainda está sendo os primeiros na história. É a primeira pessoa negra isso, primeira pessoa negra aquilo, primeira mulher a fazer isso, primeira brasileira, primeira afro-brasileira a fazer aquilo. A gente ainda está quebrando 100 anos de estereótipo pós-escravidão no Brasil colonial. Isso é muito significativo, sabe? Muito significativo e, assim, a gente ainda está sofrendo toda essa resistência das redes sociais, das pessoas, né, que fazem as redes sociais, mas a gente está aí porque, assim, eu acredito, assim, a Carla fala uma coisa assim, a gente é potência, sabe? A gente é potência, a gente é ancestralidade. Eu não sou religiosa, mas eu acredito muito, eu sou muito mais chegada às religiões de matriz africana do que ao cristianismo. Então, assim, a gente é potência, a gente é ancestralidade, a gente é entidade, sabe? Tudo que a gente bota, tudo que a gente vai atrás, a gente consegue fazer, e a gente não faz ideia de onde que vem essa força, mas a gente sabe de onde que vem essa força. Olha, eu adorei o que vocês estavam falando agora, porque é muito real, assim, também sendo alguém que escreve sobre dor negra, isso atrai, só que parece que é um fetiche, né? É um fetiche ver nossas dores e continuar vendo nossas dores. As pessoas, elas querem saber, mas ainda manter a sua distância, normalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, confinada, faz o que de melhor faz nesse cenário. Falar das nossas dores é importante para a gente desabafar, falar das nossas dores também como denúncia, mas também como caminho de cura. Então, né, o caminho da Ju na história é um caminho de cura, né? E isso é muito importante para a gente não ficar preso naquele momento de dor, né? Nossas dores estão passando muito devagar, mas devagar demais. E é necessário sim comemorar nossas vitórias, sabe? Principalmente essas vitórias que são tão históricas, né? Comprar a casa dos pais, sabe? Isso é impressionante, isso é maravilhoso, isso é muito bonito, porque é muito simbólico, e quem não tem esse desejo não sabe o preço disso, não sabe o caminho disso, e não sabe a vitória que é isso. É muito bonito ouvir vocês falando sobre isso. Eu gostaria agora de chamar um clipe interessante, eu já vi, é legal, é bonito, falando sobre o trabalho de vocês. Então, por favor. Oi. Eu não sei nem o que falar. Primeiramente, gostaria de parabenizar essa dupla incrível, que é a Priscila e o Leandro, né?
Assim que eu soube dessa collab, eu fiquei muito feliz porque eu já acompanhava o trabalho dos dois separadamente, e ver que ia ter esse combo lá no começo, sabe? Eu consegui vislumbrar a potência que isso poderia ter, mas eu com certeza não tinha noção da dimensão, da proporção que ia tomar. E hoje estou extremamente feliz, extremamente assim, realizada de ver a proporção desse trabalho, a transformação que vocês fizeram, a relevância que vocês tomaram, é tudo extremamente gratificante. Eu tenho uma relação pessoal com a Priscila, minha amiga ali desde 2017, 2018, muito tranco e barranco junto. E hoje tá assim, segurando um livro que tem o seu nome assim na capa, amiga. Pega o coração. As coisas são muito difíceis pra gente. Mulher, preta, periférica, é tanta interseccionalidade que nem cabe. Mas estão aqui, né? Você conseguiu. E eu estou extremamente feliz, orgulhosa e me sentindo representada. Queridos Leandro e Priscila, estou passando para deixar um abraço virtual e dar os parabéns para vocês dois por Confinada. Vocês dois são foda, fizeram um trabalho extremamente importante, relevante e necessário nesse ano tão difícil que a gente teve, né? Que eu posso dizer que eu não vejo a hora que nós não estejamos mais confinados para aí sim poder dar um abraço presencial e bem caloroso em vocês dois. Olá, Leandro. Olá, Priscila. Tá aqui. Das melhores coisas que eu li em 2021. Isso aqui é uma obra de arte, é uma obra etnográfica, é uma peça de crítica cultural e política da vida da sociedade brasileira olhando pelo buraco da fechadura. Muito obrigada a vocês dois por esse encontro entre vocês e com todos nós que estamos com a Confinada em mãos. E vocês já sabem que eu amo, porque eu já falei individualmente com vocês várias vezes que eu amei essa história, e principalmente eu amei como vocês conseguiram representar a complexidade do Brasil de um jeito tão simples. E eu não digo simples de um ponto de vista ruim, tá? Eu digo simples, assim, muito conciso, né? Muito preciso. Então eu queria agradecer por esse livro, por essa história, pelo esforço de falar da questão racial, da questão social. Senti que eu estava entrando mais na realidade do que numa ficção. E, ao mesmo tempo, tem muita poesia, né, nesse livro. Então, eu me emocionei muito em muitos momentos. Achei incrível. Mas vocês já sabem, eu só vim aqui para fazer uma apariçãozinha rápida e mandar um abraço para vocês, já que eu não posso abraçar ao vivo. Oi, Priscila. Oi, Leandro. Eu sou a Maeve Jenkins, enfim, somos amigos aí de redes sociais, eu sou uma grande admiradora do trabalho de vocês. Quero, enfim, nesse lançamento não presencial das tirinhas, eu adoraria estar aí junto para dar um abraço em vocês e falar da minha admiração pelo trabalho de vocês. Eu, quando conheci, acho que desde que eu conheci o trabalho do Leandro, que me fez lembrar muitas narrativas que me interessam, inclusive no audiovisual, né? Enfim, HQ e audiovisual, acho que são duas linguagens que dialogam muito. Então chega a Priscila, eles formam essa dupla poderosa, e então é maravilhoso ter as tirinhas, que são essa narrativa cotidiana, né? Essa novela que a gente vai seguindo, assim, com esse caráter tão agudo, né, de crítica social num momento tão importante da nossa história. Então vim aqui agradecer, falar da minha admiração pelo trabalho de vocês, desejar boa sorte e principalmente dar os parabéns pelo lançamento e deixar o meu abraço, ainda que virtual por enquanto. Em breve eu vou ter a minha edição nas mãos. Vida longa e tudo de bom para vocês. Parabéns, Leandro. Parabéns, amiga. O mundo é muito pequeno para vocês. Parabéns pela Confinada e principalmente muito obrigada por essa obra maravilhosa que já está na minha prateleira, inclusive do lado do meu livro. Muito sucesso para vocês sempre. Gente, não é justo não. O que vocês acharam? O que vocês acharam desses depoimentos?
Gente, isso não é justo, não. Vocês foram pegar logo a Ana Carolina, gente. A Ana Carolina é minha irmãzinha, cara. Ai, cara. Gente, eu tô surpresa, eu tô muito surpresa. Eu não esperava de jeito nenhum esses depoimentos. A Débora, ela vem se tornando uma colega, né, de Instagram ali, a gente troca bastante ideia. E o Sidney, eu confesso que eu não conhecia o Sidney, eu fui conhecer o Sidney pouco antes da gente fazer uma live juntos. E o Leandro vem falando, nossa, Sidney, ele é um mó cara. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui atrás, fui pesquisar, fui saber quem era ele. E assim, né, eu não sou de quadrinhos, né, falei antes. Mas, cara, a Ana Carolina, vocês me deram uma rasteira. Eu tomei uma rasteira agora. Eu também estava emocionado. Fala, Leandro. Não, foi incrível. Eu sabia, já tinham falado lá no início de quando a gente começou a conversar sobre fazer a live, tudo, que talvez fossem fazer surpresas e tudo, mas conseguiram surpreender mesmo sabendo que poderia ter surpresas. É emocionante, é muito, muito bacana saber que um trabalho nosso pôde permitir isso, que pessoas que a gente admira venham falar com a gente, venham parabenizar, e eu admiro cada um desses que vieram falar. Agradecer a todo mundo que se envolveu com isso. Muito obrigado. E ter vocês aqui, né? Ter vocês também, vocês dois aqui com a gente também Não, a Preta, a próxima vez que eu for em Salvador, eu vou caçar ela, meu livro tá lá dentro, eu quero um autógrafo. Eu preciso de um autógrafo no eu livro. Eu também quero meu autógrafo aqui, ó, querido. E, assim, cara, é surreal, sabe? É impressionante, assim, várias entrevistas que a gente deu, né, Leandro? As pessoas achavam que a gente se conhecia, que a gente era um casal, e, assim, gente, a gente se conheceu no Instagram, ele mora em Portugal. Esse livro é fruto de modernidade, sabe? Uma junção ali, um alinhamento de planetas que a gente se encontrou e a gente está falando, narrando as mesmas coisas de dois pontos de vista diferentes dentro da mesma história, sabe? E a assim, gente nunca esteve juntos, nós nunca olhamos um do outro. A gente se conhece assim. A gente se conhece assim. Caramba, isso eu não sabia. Não, a gente se conhece assim. Caramba. É muito engraçado, louco, né? Não, isso é muito interessante saber. Pode falar. Sim, pode é engraçado, Preta, que assim, Leandro, você morava na Zona Sul aqui do Rio, né? Eu morava na Barra. Quando eu saí do Rio, eu estava morando na Barra. Então, daqui da minha casa para Barra é quase 2 horas, né? Que eu moro aqui em Niterói. Então, assim, provavelmente, se não fosse pelo Instagram e por essa vontade dele de incomodar, de falar, e a gente se encontrar ali nas redes sociais, nas pautas sociais, provavelmente a gente nunca teria se visto. Nunca teria se conhecido aqui no Rio. E foi uma loucura, porque é uma relação de trabalho muito curiosa, porque eu nunca tinha tido essa experiência de fazer quadrinho, né, com alguém. Quer dizer, eu fiz um quadrinho como autora ou escritora há muito tempo atrás, mas não eu desenhar também e contar a história. Então, no começo, quando a gente se encontrou e eu já vinha fazendo sozinho, eu não tinha a menor ideia de como é que ia funcionar a dupla, como é que a gente ia fazer. Então, eu lembro que, assim, as primeiras tiras que a gente fez juntos, a gente conversava ainda, teve umas conversas por WhatsApp demoradas para a gente discutir, mas aí aos poucos a gente foi se entendendo, daí é isso, é diálogo pelo WhatsApp e mensagem. Às vezes, assim, para criar uma tira pode levar uma semana de trocas de mensagem, mas é assim, uma mensagem minha na minha madrugada, que ela vai ver só no dia seguinte, aí ela responde, eu já estou indo dormir, e assim vai para fazer uma tira, né? É bem curioso, e como funciona, né? É bem legal, bem legal. O trabalho de vocês alcançou um tipo de sucesso muito interessante, porque vai além das pessoas que já leem quadrinhos, né? Vai para as pessoas que não estão acostumadas a ler quadrinhos, na verdade, isso que é interessante, e que se identificam com a história.
Isso, claro, que traz um impacto para quem faz quadrinhos, porque é o tipo de coisa que a gente olha e fala, é isso, sabe? É isso, é uma verdade aqui. É claro que muita gente não está interessada nisso, mas eu tenho um ponto de vista de que essa verdade é essencial na hora de contar histórias, qualquer história. E os quadrinhos de vocês têm uma verdade muito, muito poderosa, né? Tem esses pontos de vista que são muito reais. E esses lugares sociais diferentes que vocês ocupam, eles são contados com muita verdade, com um olhar muito preciso. Então, que bom que vocês se conheceram, que bom que vocês se encontraram, porque vocês marcaram história na história dos quadrinhos. Isso é fato. Isso já não é uma dúvida, isso não é um elogio, isso é um fato. Então, é importante a gente ressaltar isso, como é importante a história de vocês, e fico muito feliz de ter essa nova colega roteirista, Tricila, tem os diálogos ótimos, sabe, é preciso, assim, você vê de onde vem, assim, sabe, é maravilhoso, fico muito, muito feliz. Eu li online, reli com o livro na mão e é maravilhoso, assim, eu quero autógrafos, eu quero ter essa oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, quero autógrafos de vocês três, esse livro que está aqui do meu lado. Eu quero mesmo. E é um prazer muito grande falar com vocês, conhecer vocês. Eu admiro muito, muito vocês, não só o trabalho de vocês, a pessoa de vocês. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de pedir, já está aqui há um tempinho, considerações finais sobre essa conversa, sobre tudo que tem acontecido na vida de vocês, começando pela Preta Rara. Então, por gentileza. Bom, quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui, né, e de conhecer essas histórias, né, porque, caramba, o quanto que a tecnologia faz bem também, né, tem um lado ruim, mas tem um lado bom de proporcionar diálogos, de proporcionar trabalhos tão importantes quanto esse, né, que é confinado. E fiquei surpresa, Priscila, eu achei que vocês já se conheciam e tal. Também não sabia que o Leandro não estava morando aqui no Brasil. Achei que vocês tinham tido diversas reuniões. E teve, né? Mas presencial e tal. Fiquei surpresa agora. E aí é isso, gente. Quero agradecer aqui pela oportunidade de estar aqui. Mais uma vez agradecer também por estar na tirinha, né? Por estar no livro, no gibi, na história em quadrinhos. Fiquei muito feliz. E eu tô aí nos corres da vida, da sobrevivência, produzindo coisas novas. Vim aqui para Salvador também em busca de um resgate também meu, enquanto pessoa cultural. Então, estou produzindo, começando a desenhar, né, coisas para cá também, produzindo coisas, dando continuidade com a página também, o Empregada Doméstica, começando um novo livro, que está um pouco tímido ainda, mas mais para frente já posso falar, dando continuidade nas minhas músicas também, que eu estou produzindo duas músicas aqui em Salvador. E é isso, trabalhando. Virando atriz. Virando atriz. Essa, né? Eu esqueci desse babado. No ano passado eu participei de uma série que ainda não pode falar, mas fiquei bem surpresa pelo convite e me veio nesse outro lugar também, né? Enquanto atriz, estou estudando, pesquisando, mas estamos aí, vivendo, existindo para resistir. É isso. Maravilhosa. Tricila, fala então, mano, não só suas considerações finais, mas também próximos trabalhos, próximos passos. Próximos passos, estou finalizando a minha próxima obra aqui para eu ter um espaço de paz, como se fosse um retiro, né, no meu quarto, para eu finalmente organizar os meus rascunhos do meu livro. Tá assim, uma coisa muito abstrata ainda, eu preciso organizar. Eu estou fazendo curso, estou continuando meus estudos de roteiro, continuo fazendo vários cursos, estou estudando. E meus próximos passos vão junto com o Leandro. Nossos próximos passos agora é
porque a gente tem que produzir, né, Leandro? Né? As 10 páginas, né, para os apoiadores. A história, a continuação, meio que uma historinha ali inédita da Confinada, a gente está produzindo, e voltar com os Santos. Começaram a me cobrar, estão cobrando aí também? Então, começaram a pegar pesado essa semana. Então, meus próximos passos vão junto com os passos dele. Então, assim, a gente ainda tem um longo caminho para finalizar o que a gente ainda deve aos apoiadores do Catarse e continuar os Santos. Maravilha, maravilha. Leandro? Então é isso, eu queria agradecer demais vocês dois, agradecer a Todavia, 2 Pontos, por ter proporcionado isso tudo, todo mundo que apareceu nos clipes, lá o primeiro, que foi maravilhoso ver a Maria Bop e a Paty de Jesus fazendo Franju, mas queria agradecer vocês, Preta Rara, Rafael Calça, pela generosidade de estar aqui com a gente, e ainda mais por isso, por serem dois que, o Rafael um pouco indiretamente ali, foi o livro dele, mas os dois que estão no quadrinho, né? Então, isso foi muito bacana. E é isso, os próximos passos a gente tem que fazer a historinha inédita da Confinada para os apoiadores. E o Santos eu já prometi algumas vezes em outras lives, mas amanhã sai a próxima tira, e aí a gente não para mais até terminar essa história. Acho que ainda tem aí alguns meses de trabalho com o Santos, né, Priscila? Sim. A gente acha que Santos vai ser maior que Confinada, porque, né, são os Santos. São os Santos. Então. Vocês pensam em fazer outros quadrinhos juntos? Cara, eu não faço ideia. A gente ainda tem o Santos ainda é muito caminho pela frente. Muita coisa. Ainda é muita coisa. Então, assim, Confinada foi um spin-off do Santos, então, para aparecer um outro spin-off pela frente, a gente não sabe. Tudo pode acontecer. Então, cara, deixa eu agradecer aqui. Rafa, muito obrigada, assim, quando a gente estava considerando quem poderia ser mediador, assim, o seu nome foi o primeiro, seu Rafa. E, assim, eu falei, gente, a gente precisa da Preta, aí vamos esperar o tempo dela, seja qual for, a gente precisa da Preta. Não tem como falar de empregada doméstica no Brasil sem falar da Preta, sem citar a Preta, sem chamar a Preta. Então, assim, é muito importante que você viesse, Preta. E muito obrigado. Muito obrigada a 2 Pontos, a Todavia, a todo mundo que participou, quase me fazendo chorar. Mas muito obrigado, galera, por estar aqui com a gente. Quem está assistindo, não rolou perguntas, né? Acabou que não teve pergunta, né? Da galera. Enfim, é verdade. Acabou não falamos disso. Pois é, acabou que não rolou pergunta, mas, enfim, tive problemas técnicos, voltei, enfim, deu tudo certo no final. Gente, agradeço também pelo fato de vocês terem me esperado, né? Porque a live estava marcada para uma outra data e eu estava nesse conflito todo familiar, com a minha mãe no hospital, depois minha avó, então agradeço muito mesmo. Não podia ser diferente. Não podia, não tinha como ser de outro jeito. Sim. E olha, comentaram aqui na nossa equipe, aqui, só pra gente, só rolaram elogios, eu olhei aqui os comentários aqui no YouTube, não tem pergunta. Realmente, o pessoal só tá gostando muito de ouvir esse papo. Realmente, tipo, eu dei uma olhada mais cedo também, as pessoas estão muito, muito felizes, e isso é muito interessante. Gostando de ouvir vocês falarem sobre o trabalho de vocês três, sabe? Entender um pouco mais sobre como vocês veem, não só a presença de vocês no mundo, sabe? Isso que era legal, isso que eu estava gostando de ouvir também, sabe? E como o trabalho de vocês reflete essa necessidade de se colocar, sabe? Relevante no mundo, e principalmente Priscila e Preta, sabe? Porque não vamos negar, são né, sabe, como certas presenças são deixadas de lado de propósito. Então é legal ter esse espaço, é legal essa força, não glamorizando a força, mas é necessário a gente falar, tipo, que bom que existe essa força e que bom que existem vocês. Eu fico muito feliz, muito honrado com o convite da Todavia, da 2 Pontos,
Eu fico muito feliz de poder falar com vocês pela primeira vez. Adorei esse papo. Eu agradeço demais o convite mesmo. E com certeza, só pelos elogios aqui, a gente sabe que todo mundo gostou bastante do bate-papo. Fico muito feliz. Então, obrigado. Agora a gente encerra esse bate-papo maravilhoso. Espero de verdade, assim que for viável, poder dar um abraço em vocês. Muito prazer e fico muito agradecido. Obrigado mesmo. E até mais. Valeu, obrigada, gente. Tchau. Valeu.